Alô, boa noite. Estamos aqui em mais uma live do Café com Clever. E hoje, como nós já divulgamos, vocês já sabem quem são os personagens, os entrevistados e também o tema, né, que a gente vai falar. A gente vai falar tanto da insegurança em si e também da insegurança jurídica que reina neste país, segundo a minha opção. Então, hoje nós estamos com o doutor Djalma Pinto, grande advogado, renomado homem aí da área do direito, e também com o Coronel Bezerra, né? Então, nós estamos aqui, os três, aqui juntos, né? Para começar iniciando essa live. Então, eu vou pedir, primeiro, que o Coronel Bezerra, boa noite, Coronel Bezerra, apresente o seu convidado, o nosso convidado, Djalma Pinto, depois eu faço o inverso. Boa noite, Coronel, daqui a pouco a gente conversa, tá, doutor Djalma? Boa noite, Luciano Clever, boa noite, doutor Djalma Pinto. É sempre uma grande satisfação estar junto com vocês. Boa noite a todos que nos assistem e assistirão ainda no seu canal. Mas é um prazer imenso estar aqui ladeado com o doutor Djalma Pinto, um grande jurista, o ex-procurador-geral do estado do Ceará, também um dos maiores constitucionalistas do Brasil, expert em direito eleitoral, mestre em ciência política pelo Instituto Superior de Ciências Políticas. Então, um homem renomado, de grande credibilidade e um ser humano extraordinário que, além de admirável, é um grande amigo, conhecido da sociedade cearense. Muito obrigado pela apresentação, muito obrigado também, mandando uma boa noite. Já tem gente aqui entrando e comentando, né? Vamos aceitar aqui os comentários. Quem quiser participar também, já é uma prática da nossa live, né? Quem quiser participar, nós temos dois canais, estamos apresentando simultaneamente no YouTube e também no Facebook. Aqui no Facebook, a Sandra Helena Maciel Brasil Soares, mandando boa noite, a Mariana Fernandes, a Tereza Bezerra, o Christophe Brana, boa noite, meu coronel, estamos juntos. O Chiquinho e também o Davi Emanuel e o Alexandre Viana mandando um boa noite. Doutor Djalma, muito boa noite. Eu queria agora que o senhor fizesse a apresentação do Coronel Bezerra. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Luciano. Boa noite, Coronel. É uma alegria muito grande estar nessa companhia. Coronel Bezerra, eu posso dizer que é um homem do bem, um homem com vocação para servir a coletividade. A sua trajetória exemplar de vida é uma referência para os jovens. É um homem que se dispõe a dedicar o seu tempo para fazer o melhor pela coletividade. E neste momento em que a sociedade brasileira precisa de pessoas abnegadas, de pessoas comprometidas com o bem-estar da coletividade, eu tenho uma alegria muito grande de estar aqui neste programa participando ao lado dessa figura exemplar. Um pai de família honrado, uma pessoa digna e que tem o apreço da sociedade cearense contemporânea. O coronel tem muito a fazer ainda pela sua comunidade, pela sua dedicação, pelo seu passado. Passado limpo, passado de combate, pelas boas causas. É uma honra muito grande, coronel, participar ao seu lado desse evento. Muito boa noite para minha querida Helena Martins. Então, dadas as apresentações que cada um fez um do outro, eu quero já começar, então, com o Coronel Bezerra, né, que foi o último apresentado, e trazer logo para a baila, para dançar sobre o nosso assunto. A insegurança sempre foi um grande problema da humanidade. Não só de agora, não é um problema contemporâneo. A humanidade sempre se preocupou com a segurança. Aliás, o homem, quando começou a se agregar, a sua primeira preocupação era com a segurança. Então, quando a sociedade começou a aparecer, o primeiro intuito, o pensamento básico, era a segurança. O estado do Ceará, durante muito tempo, vem crescendo, e eu lembro disso porque eu acabei fazendo no meu MBA, o meu estudo foi disso, da segurança, os índices de violência no estado do Ceará, que vinham crescendo mais ou menos, né? Tasso Gereissati, Lúcio Alcântara. Aí o engraçado, porque Lúcio Alcântara perde as eleições exatamente para um discurso da segurança, que era o da Ronda do Quarteirão. Então, a violência que vinha crescendo acelera a partir de 2007, no governo de Cid Gomes, que era o governo que propunha, era um discurso fácil, básico, né?
Era um governo do Lúcio Alcântara bem avaliado, mas chegou esse discurso novidadeiro, Ronda do Quarteirão, por uma pessoa jovem, cheia de ânimo, né? Vamos resolver o problema da segurança. E esse discurso venceu. E o próprio governador Cid Gomes disse que nunca nenhum governo investiu tanto na segurança quanto o governo dele. E nunca também houve um crescimento tão grande, e aí a aceleração foi tão rápida quanto no governo dele. Então, não estou dizendo opinião, são números que aconteceram. Então, o governador Camilo Santana herda também e começa e cresce também. 2017 talvez tenha sido o ano de maior violência do estado do Ceará. E depois tem um arrefecimento, o governo começa a soltar loas. O ano passado teve uma queda bastante, em termos de 50%. O Brasil, como um todo, diminuiu os índices de violência e de letalidade em torno de 20%. O Ceará foi o dobro disso daí. Mas é isso que agora, Coronel, passado esse primeiro semestre deste ano, 2020, quando nós tivemos o governo entrou com problema de facções, e aí se juntou ao governo federal, que de imediato, com uma presteza enorme, era então o ministro Moro, né? As forças nacionais estavam aqui ajudando. E também teve a greve dos policiais. Pois bem, eis que agora, terminado o primeiro semestre, o número de homicídios no Ceará no primeiro semestre já é semelhante ao que aconteceu o ano passado. Quer dizer, se não houver mais nenhuma violência, nenhum homicídio, até o final do ano, Ceará já fez mais este ano do que o ano passado. E eu queria que o senhor fizesse uma avaliação disso daí. E eu já trago assim um componente político, porque quando o governo teve a queda, ele soltou loas e chamou para si, né, os méritos. Nós fizemos isso, nós jogamos o raio. Hoje mesmo estava conversando com o doutor Djalma, né, a propaganda do governo para dar uma sensação de segurança, né, em cima do homem, do investimento, mas parece que não deu resultado. E agora, você vê o discurso do governo, é como que a culpa fosse do policial. Então, queria que o senhor falasse sobre isso. Como você falou, meu prezado amigo, desde que esse grupo político assumiu o governo do Estado, né, no primeiro governo Cid Gomes, nós já tivemos uma crise permanente na segurança pública. Então, o que o Ceará vive não é só uma crise na segurança pública, é uma insegurança constante na segurança pública. E eu vejo isso por decisões equivocadas e falta de prioridade. Você mesmo falou que no primeiro governo do Cid Gomes gastaram milhões, né, em equipamentos. Era a política da Toyota, a política da Hilux. Então, o primeiro grande erro que eu aponto é a falta de valorização do servidor da segurança pública. Deixaram sucatear a nossa polícia investigativa, a nossa polícia civil, tá? Deixaram os quadros envelhecerem, não renovaram os quadros, não abriram concurso. Claro, a rotatividade é salutar, nós tivemos vários servidores se aposentando e os claros ficando aí abertos. Então, o efetivo diminuiu, o profissional pouco valorizado, tá? Na Polícia Militar, fecharam a academia da Polícia Militar. Uma força militar tem como referência, tem como parâmetro a sua formação na academia. A Academia de Polícia do Ceará era uma referência em todo o Norte e Nordeste. Nós formamos oficiais aqui do Piauí, do Amazonas, de Roraima, Amapá. Então, criaram uma academia conjunta, procurando desmilitarizar a força. Uma polícia militar também era uma referência para o Brasil, uma polícia militar que é necessária para realizar o policiamento ostensivo da nossa capital e do nosso estado. Então, foi pouca valorização nos recursos humanos, principalmente na sua formação. O serviço de inteligência foi sucateado. Então, nós não devemos ficar aqui só criticando. O que deve ser feito, que eu acho, voltar a valorizar o profissional na sua formação, voltar à academia de polícia, uma formação mais severa, mais rígida, mais longa, onde o militar possa adquirir princípios e valores, reforçá-los como valores profissionais, em defesa da manutenção de uma instituição que deve ser permanente, uma instituição que deve servir ao Estado e não ao governo, deve servir à sociedade cearense, né?
Também, você jogar agora, como recentemente o governador fez, dizer que o problema da segurança pública, o problema do aumento da criminalidade é da polícia, é do servidor de segurança pública, isso é um absurdo, é fugir à responsabilidade de uma má gestão. Falta prioridade, falta capacitação do nosso pessoal e também valorização do recurso humano. Durante a pandemia, né, nós vivemos agora em Fortaleza 2 graves crises. É a crise da pandemia e a crise da insegurança. Durante a pandemia, o que fizeram? Fecharam o cidadão de bens, obrigaram a sociedade a ficar reclusa e liberaram milhares de delinquentes, de bandidos, de criminosos condenados. É claro que a insegurança e a criminalidade ia piorar, ia subir o índice de criminalidade. Né? Então, o cidadão de bem está trancado em casa e a criminalidade solta. As nossas periferias, nossos bairros periféricos estão dominados pelas facções. Isso muito nos preocupa, porque em denúncia recente de ontem, o próprio deputado federal, muito responsável, o capitão Wagner, ele disse que ele foi a favor da CPI do crime organizado, arquivaram essa CPI na Assembleia Legislativa, quando ele ainda era deputado estadual, e agora, recentemente, ele denunciou que há pessoas do alto escalão do governo envolvidos com o crime organizado. Então, como é que um governo vai dar um combate eficaz ao crime organizado quando alguns de seus próprios integrantes estão comprometidos com esse crime? Então, vamos falar sobre esse tema, que é uma denúncia grave, de que o próprio governo, alguém do escalão do governo, eu queria que o senhor falasse mais, para não ficar só soltando, né? Tem, quem é? A gente decidir. Então, eu gostaria, primeiro, assim, falar aqui, boa noite aqui para a Tereza Bezerra, a Frânio Estrela, o Chiquinho, doutor Djalma, voz inconfundível, só conhecia pelo rádio, olha aí, tá aí. Doutor Paulo Roberto, boa noite, bom programa. Iranildo Bibiana, os 3 tenores cearenses do bem, olha aí. Helena Martins, Ayrton Rebouças, a Rita Bezerra mandando boa noite, o João Paulo Barbosa. Boa noite, Coronel Bezerra, que o Eterno abençoe nossa cidade e nosso país. Estamos juntos. Claudinha Biglioli, Iranildo Bibiano, os 3 tenores cearenses do bem. Sou fã dos 3, mas o Djalma Pinto é o cara. Eu vou gravar. Vai ficar para a história. Daniel Azambuja, boa noite, estamos junto, Coronel. Marilac Cavalcante, boa noite, Coronel. E o Christophe Brana, esse problema de violência mundial, tudo que acontece aqui acontece em outros países, como a França, por exemplo. Doutor Djalma, vamos lá, vamos conversar. Nós até à tarde falávamos sobre isso, né? O que o governo faz, essa propaganda, essa tentativa de dar uma sensação de segurança que ninguém percebe, na verdade, por mais que a propaganda chegue a nós. Nós temos ainda muito a percorrer para, pelo menos, não estar tão violento o nosso Estado. Queria a sua opinião sobre isso, porque já sei como é que é. E o que é, seria a educação, mas se é educação, em quanto tempo nós vamos levar para chegar a esse Estado? E, enquanto isso, o que é que nós devemos fazer? Esse tema, segurança pública, é um tema realmente palpitante, prioritário na sociedade, mas o Coronel Bezerra ele trouxe um ponto que precisa ser aventado e precisa ser relembrado. O governador Tasso Gereissati, quando exerceu o poder, em determinado momento, ele contratou o cidadão que resolveu o problema de Nova York. Ele trouxe ao estado do Ceará para dar uma consultoria. E esse cidadão criou uma espécie de manual a ser observado, que foi implementado pelo general Cândido Freire, que esteve no comando, inclusive foi quem introduziu a Secretaria de Segurança e Cidadania, dando o nome, inclusive, dessa pasta. E a premissa básica para a eficácia dessa instituição seria a escolha de pessoas com base no critério da competência, da retidão, da dedicação, e tirar a ingerência política. Infelizmente, depois do governo Tasso Gereissati, o modelo passou a sofrer ingerência de deputado, de vereador, interferindo na escolha de secretário, de delegado. Isso começou a fragilizar a instituição. Polícia não pode sofrer ingerência de político.
E se é um lugar em que o princípio da impessoalidade deve prevalecer de forma indiscutível, questionável, é na segurança pública. Quando você tem delegado sendo indicado ou transferido por deputado, o aparato repressor não podendo fazer determinada diligência para não interferir no interesse de determinado político, aí a segurança já foi pelos ares, a prioridade nessa área essencial já foi pelos ares. Então, você tem uma fragilização da instituição com o florescimento das facções. Você tem o absurdo do policial ser obrigado a abandonar a sua residência no prazo fixado pelas facções, sob pena de perder a casa. E depois se estende, essas ordens se estendem para as pessoas. O cidadão compra a casa em determinado bairro e é convocado para sair dali em 24 horas, sob pena de dano irreparável até de ser assassinado. Isso significa que o Estado perdeu uma coisa que é fundamental em todo Estado, que é a soberania. É uma das características do Estado. Na medida em que o cidadão não pode sequer morar em determinado lugar, o aparato repressor do Estado, as forças policiais, não podem se deslocar ou ocupar determinada área, significa que o Estado perdeu a soberania. Aí, como é que você teria, quais são os meios que você combate efetivamente a violência? O modelo que tem sido adotado até agora é de comprar veículos, aumentar o número de delegacias, contratar policiais e, no entanto, esse modelo tem se mostrado ineficiente, na medida em que o número de delinquentes só tem aumentado e a criminalidade realmente tem assustado a sociedade. Embora você perceba na propaganda, que é veiculada na televisão e no rádio, uma tentativa de mostrar que o aparato repressor do Estado está bem equipado. Sob o ponto de vista material, pode estar, mas falta o quê? Falta liderança efetiva no comando dessas instituições. E segundo ponto, mais importante, se você examinar o garoto que está assaltando hoje, colocando revólver na cabeça das suas vítimas, que tem 17 anos, há 15 anos atrás, esse garoto tinha 2 anos de idade. 2 anos de idade ele estava em aberto para ser um pacifista ou para ser o delinquente em que ele veio a se transformar. A grande questão, o que foi feito, o que deixou de se fazer, o que não foi feito para que esse garoto se tornasse um delinquente. Então, o grande desafio que nenhum governante do Estado do Ceará e nem do Brasil se preocupou foi com a formação da criança para que ela possa ser uma pessoa no futuro que não comprometa a paz nem a harmonia da sua sociedade. O que é que nós temos testemunhado? Crescimento de delegacia, de penitenciária, contratação de policial, de promotor, de procurador, de juiz, enfim. O aparato repressor do Estado tem crescido, mas não se tem nenhuma preocupação com a formação da pessoa lá na base. Como é essa formação? Escola de qualidade, propagando saber e valores. Quando muito, a escola do Brasil tem propagado saberes. O cidadão é doutor, pós-doutor, sabe tudo na sua respectiva área, mas não pode ver o dinheiro público que ele quer assaltar. E o mau exemplo do governante se propaga na base da sociedade. Não tenha dúvida nenhuma que uma sociedade que aceita, tolera, convive com a corrupção e assegura a impunidade, essa comunidade política estará fadada a ter pessoas comprometendo a paz social na sua base. Esse é o problema nosso, grande desafio para essa próxima geração. Muito obrigado. Coronel, vamos agora, então, tratar desse assunto, porque o doutor Djalma até falou, né? Olha, quando você tem a ingerência política numa área de segurança, quando a sociedade convive nesse ambiente de corrupção, é óbvio que a insegurança vai debandar. Eu me lembro até de um caso, são 2 casos, eu vou lembrar de um, agora mesmo, estourou aqui em Fortaleza, em Sobral, em várias cidades do Cariri, o chamado Exposed Fortal, Exposed Sobral, que é a exposição de crianças, de menores, né, na internet. E eu lembro que houve uns crimes contra crianças na Itapipoca e tinha um delegado que estava à frente dos trabalhos, conduzindo razoavelmente,
e, de repente, esse delegado foi afastado e não se ouve mais falar nesse inquérito que poderia envolver figurões. E agora o segundo caso, e eu vi numa live também do capitão Wagner, eu acho que era isso que o coronel se referia, e eu queria que ele esclarecesse melhor para a gente, porque é um negócio muito grave. Porque não é só, a sociedade é uma coisa assim muito difusa, você dizer, uma sociedade que convive, que é condescendente com esse tipo de coisa, né? Mas a denúncia que eu vi do capitão Wagner, e assim, vi já a insinuação do coronel, por isso estou pedindo para ele explicar, esclarecer isso daí, era que alto escalão do governo estaria comprometido, de certa forma condescendente, com alto escalão do mundo do crime, da organização. Aí eu queria que o senhor explicasse isso, coronel Bezerra. Eu queria voltar aqui um ponto que eu concordo e achei muito importante achei muito importante o doutor Djalma levantar, é a formação do cidadão. Então, recentemente, vocês acompanharem o nosso Facebook, Coronel Bezerra, eu tive uma reunião com um grupo de jovens e nós estávamos justamente debatendo isso aí, traçando políticas para a juventude. Nós temos que nos preocupar desde a educação fundamental até o primeiro emprego, passando pela responsabilidade social, pelo culto aos valores, pela responsabilidade ambiental, e depois eu falo mais amplamente, se você achar interessante, sobre esse assunto. Mas a politização... me perdoe, assim, já tem o Daniel Azambuja, está concordando com os dois, né? Isso mesmo, o maior investimento é na geração, começando no material, até o maternal, até a sua faculdade e até conseguir o primeiro emprego e salvar a sociedade. Pois não. Eu já falei isso em outra entrevista, acho que inclusive com você, muito nos preocupa tratar a segurança pública como uma questão político-eleitoreira. Ela deve ser tratada como uma questão de Estado, uma necessidade da sociedade. E como o doutor Djalma falou, hoje a maior aflição do cidadão brasileiro, e o do cearense em particular, é com a insegurança, né? Então nós temos que blindar as corporações. Nós temos no Brasil uma oligarquia que manda, desmanda, a imprensa é calada, né? Os delegados são trocados, quase 100% da Assembleia Legislativa é submissa, a Prefeitura Municipal também, vamos dizer assim, da mesma corrente do governo do Estado, e a Câmara dos Vereadores nunca foi tão incompetente e omissa no trato de defender os interesses do cidadão. É omissa, incompetente e totalmente subserviente aos caprichos do prefeito e, por consequência, do grupo do governador do Estado. Então, vive-se uma oligarquia no Ceará que eu acho que é nefasta e que esse ciclo já está se exaurindo, graças a Deus. O cidadão está acordando e temos que mudar esse ciclo. Por quê? Quando se politiza a questão da segurança pública, só quem sofre são as famílias, o cidadão. Recentemente, ontem eu vi na rede social uma placa na Casa do Cidadão. Nós estamos lhe dando 8 horas para desocupar a sua residência, senão vai morrer. É a total ausência do Estado. A criminalidade já tomou conta dos bairros periféricos, como eu denunciei ainda há pouco. Então, uma coisa que nos chama a atenção, no período de crise, você tem que fazer alianças, tem que fazer acordos, cooperação com todos os entes corporativos, entes governamentais, na esfera estadual, municipal e federal. O município pode ajudar muito na segurança pública. A segurança pública é responsabilidade do governador do Estado, mas o município pode ajudá-lo também, com a guarda municipal, fazendo a proteção de locais ermos, fazendo a proteção do patrimônio. Só em termos um servidor, um agente público, ostensivamente em determinado local, já evita a ocorrência de um crime. Já dá mais sensação de segurança ao cidadão, porque a segurança é uma sensação, né? Então, nós vemos a questão política eleitoreira. O nosso general Guilherme Teófilo, secretário nacional de Segurança Pública, recente, ele tinha um programa, de um plano piloto, de investir, um programa não era pluripartidário, mas multissetorial, vamos dizer, multissetorial. Queria trazer isso para Maracanaú, que era uma cidade
tida como uma das mais violentas, confirmada pela Organização das Nações Unidas. E o governador não aceitou esse projeto por uma questão política eleitoreira, por birra com o governo federal, porque o prefeito de Maracanaú não é alinhado ao grupo dele. Perderam investimentos de quase 300 milhões de reais em várias áreas correlatas à segurança pública. Então, isso é uma irresponsabilidade, é falta de prioridade, é falta de respeito ao cidadão. Como é que se governa dessa forma? O cidadão cearense tem que acordar para isso. Desculpe, pode falar, Cléber. Não, é só para uma informação. O que é que o coronel está falando, que pode ser que muita gente não tenha acesso, né? É um programa piloto que o governo federal implantou e escolheu cidades problemáticas de cada região. Então, de toda a região Nordeste, foi escolhida uma cidade, a do Ceará, que era a de Maracanaú. Para cada região, uma cidade, e essa cidade ia receber todo o aparato, não só de grana, de investimento, de força nacional, e serviria de laboratório. Estaria sendo estudada formas para você melhorar as condições de segurança. E aí, sim, eu agora, nas palavras, o discurso do coronel, por uma questão de birra, eu não entendo como o governador do estado do Ceará se deixou levar por isso, e nem o secretário de Segurança. Eu faço críticas desde sempre, que aconteceu isso no rádio, nos programas onde eu estou. Por uma questão menor, por mesquinhez política, o estado do Ceará perdeu essa condição. E hoje, o programa não morreu por causa disso. Nós é que perdemos. Hoje, aí mudaram, em vez de ser Maracanaú, quer dizer, nós brigamos aqui por uma estupidez política e a cidade foi deslocada para Pernambuco, a cidade de Paulista, lá na região metropolitana do Recife. Esse é o caso. Outro caso que também merece se informar é essas guerras de facções que disputam territórios. Até pouco tempo, ela respeitava o que se chama de neutralidade. Então, tinha comunidades que era tomada por uma facção. A outra, talvez até próxima, né? Daí as brigas, uma outra facção. Mas aí tinha outras comunidades que não eram nem de uma facção nem de outra. E isso era considerada essa neutralidade. E hoje, parece que o absurdo, e aí esse absurdo de você tem que sair daqui, é que não há mais essa neutralidade. A facção mais forte chega e diz, ou você é por nós ou é contra nós. Se for por nós, está com a gente, né? É nós na fita, né? Se não for, vai ser no cacete. Então, nós estamos partindo para um patamar de violência cada vez mais alto, né? Porque antes das facções era uma coisa. Aí veio a facção, e agora, mesmo com as facções, existia mais ou menos um território neutro. Você tem percebido isso, doutor Djalma? A pergunta é para os dois aí, quem quiser responder. Olha, é uma realidade triste. O Estado, eu disse ainda agora, perdeu a soberania em relação a essa parte do território em determinadas localidades. Isso decorre da fragilização da autoridade. O coronel é da área, sabe que o marginal ele respeita a autoridade policial que se impõe pela sua credibilidade e pelo seu vigor que a lei assegura. A lei concede o uso da força. Quem detém o poder mais importante no Estado é o governante, que detém o poder político, o poder da força para impor a lei e impor a ordem. Na medida em que a autoridade passa para o outro lado, e é evidente que se houvesse um combate eficiente, se houvesse um compromisso com a causa pública, com a aplicação correta da lei, de forma impessoal, alcançando todos os infratores, evidentemente se construiria uma cultura de respeito à ordem, de respeito à lei. Infelizmente, é claro que se essas organizações criminosas tomaram esse vulto, cresceram dessa forma, isso é consequência da fragilidade do aparato repressor do Estado, onde o Estado cumpre bem o seu papel, com comandos de líderes da polícia, da respectiva área policial, que se impõe aos membros das corporações, pela sua competência, pela sua retidão, pelo exemplo na condução, no comando desse aparato repressor, seguramente não haveria espaço para a propagação dessas organizações criminosas. E a prova eloquente da fragilidade do aparato repressor do Estado nessa área é que as facções de fora, o crime organizado veio para o Ceará. Onde é que o crime vai se abrigar?
onde ele encontra fragilidade no aparato repressor, onde a autoridade se impõe, os critérios para a escolha de delegados, para a escolha do comando da Polícia Militar, daquelas áreas relevantes no combate à criminalidade. Quando esse critério é adotado com base na impessoalidade, na competência, na dedicação, na liderança, aí a organização criminosa sabe que aquela cidade está bem guarnecida e ela vai se abrigar em outro canto. O primeiro sintoma da fragilidade, do equívoco na condução das políticas públicas na área de segurança é a atração que o Estado tem em relação às organizações criminosas. Só isso aí já seria o ponto que seria de grande debate para a sociedade, para as pessoas que se preocupam com essa área. Por que as organizações criminosas proliferaram ou buscam se abrigar no Estado do Ceará? A primeira indagação e a resposta, por certo, a essa pergunta, ouvindo delegados, comandantes militares, oficiais, com a sinceridade, para que se pudesse, então, formatar um novo modelo, uma nova política pública para essa área que seguramente seria muito favorecida e a população acabaria resgatando a confiança no aparato repressor do Estado e os marginais, por certo, buscariam outro estado, outra localidade para se abrigar. Vamos, muito interessante. Muito obrigado, está ótimo. E os ouvintes, não, os internautas estão gostando muito. O Chefão Cria, a Sandra Helena Maciel, a Helena Martins, pandemia da violência no Ceará. Fernando Estevam, excelente o tema, estou gostando muito, parabéns. Quem mais aqui, gente? Pedrinho Juninho, parabéns aos nobres cidadãos, doutor Djalma e coronel do Exército Brasileiro Bezerra, e ao brilhante jornalista. Muito obrigado, Luciano Clever, por essa oportunidade de entender melhor o nosso atual momento nesse país. E eu queria um pouquinho sobre Roberto Brian Cavalcante. Quando se fala em segurança, no meu entender, ela é muito mais ampla do que as pessoas falam. Ele se preocupa muito com a segurança patrimonial e pessoal. É o que os dois nossos nobres entrevistados estão falando, né? Vai muito mais além disso daí. Isso é uma questão só circunstancial. Tem que ter educação, tem que formar o cidadão, né? Muito bem, eu queria, ainda falando sobre números de segurança e o governo, vendo o governo colocar a culpa na polícia, tentaram desorganizar a polícia, um negócio esquisito, um discurso muito esquisito, né? Eu queria a opinião de vocês já sobre isso. A pergunta que eu faço é assim, durante a pandemia, e em muitos locais da pandemia, a violência desceu, porque também houve diminuição da atividade econômica e tal. No Ceará cresceu. E a pergunta que eu faço é assim, será que não houve um desvio? O policial, em vez de estar fazendo a sua ação corriqueira, e aí no enfrentamento, como disse o doutor Djalma, quando ele sabe que tem pessoas ali para enfrentar, ele vai para outro canto. Ele está aqui no Ceará porque se sentiu bem acolhido, um local próspero, né, para ele, né? Um território que ele pode prosperar, que as nações podem prosperar. E eu faço assim, e vi policiais aí, o coronel Bezerra, né, que o povo do Exército, das Forças Armadas, eu vi policial desrespeitando a bandeira brasileira. Como é que o senhor viu isso daí? Isso é que o senhor não acha? A pergunta é para os dois, não responde depois o outro vem em cima. Do coronel Bezerra, que tivemos agora com o Djalma, né? O que é que o senhor achou isso? Eu acho que não houve um desvio e houve um certo assinte à própria profissão do profissional, quando o seu superior dá uma ordem de, olha, a bandeira não pode ser exposta, e a nossa bandeira, ao contrário, você vê nos americanos, eu amo isso nos americanos, eles amam a sua bandeira, cada casa, cada esquina, todo canto tem a bandeira. E aqui, quando a gente começa a demonstrar um amor, a demonstrar de ter mais visibilidade na bandeira nacional, acontece um negócio desse, que eu achei muito autoritário e queria a sua opinião. Eu acho que não respondi a sua pergunta anterior, e eu vou responder bem sucintamente. Bem sucintamente. Na verdade, eu não posso pontuar nem citar quem são os elementos do alto escalão do governo que estão comprometidos ou envolvidos com o crime organizado. O que os sistemas de inteligência já levantaram, isso aí é aberto ao público, é que o crime organizado tem se infiltrado na política ao longo dos tempos e tem financiado vários candidatos
e tem pretensão de eleger vários candidatos nas diversas esferas do poder. Tá? Isso já é velho, isso é antigo, e o Ceará passou a ser um alvo promissor há muito tempo. Aqui, o crime organizado tem passeado, é a sua porta de saída para o exterior, de exportar droga. O canal que vem do Amazonas, Bolívia, Colômbia, vem tudo exportar droga por aqui. Nós temos sido um Estado extremamente acolhedor ao crime organizado. Tá? Mas as denúncias que o capitão Wagner fez, e como eu disse, é o nosso deputado federal, bastante responsável, bastante lúcido, ele fez essas denúncias e se colocou à disposição do governador e dos órgãos públicos, do Ministério Público e dos órgãos públicos para esclarecer o assunto. Então, aqueles que se interessarem e que não tiverem medo da verdade, devem procurá-lo e intensificar esse assunto. Né? Sobre o crime organizado também, existe um ditado que diz o seguinte: as nossas polícias militares continuam jurássicas, continuam rudimentares, continuam com técnicas pouco aprimoradas. Então, o que se diz no jargão é o seguinte: até o crime é organizado e o aparato policial, o aparato de segurança é desorganizado, retrógrado, sucateado, descoordenado, porque não existe combate ao crime organizado se não tiver um trabalho intenso na inteligência. A inteligência é que vai desbaratar essas facções, a inteligência levanta os alvos e a força policial vai pontualmente cumprir as ações de apreensão e até mesmo de neutralização. Por que não? Quando esses elementos precisarem ser neutralizados, terão que ser neutralizados. Né? E a última pergunta foi sobre os abusos da pandemia. Então, eu tenho dito também que esta pandemia não é só uma crise de saúde. Nesta pandemia, afloraram os instintos ditatoriais. Tá? O Supremo Tribunal Federal cometeu uma verdadeira aberração, rasgando o pacto federativo e transformando governadores e prefeitos em verdadeiros senhores feudais. Aqui é meu feudo, eu posso fazer o que quiser. Nós vimos a liberdade de ir e vir ser aviltada, nós vimos a Constituição ser rasgada, sem contar na malversação de dinheiro público. Nós só falando em direitos individuais. Nós vimos governadores querendo invadir casas, residências de cidadãos. A propriedade privada, o lar, é inviolável, seu domicílio é inviolado. Então, o governador do Piauí queria promulgar uma lei que dava direito a invadir a residência para ver se o cidadão estava usando máscara. Isso é total absurdo. Né? Senhoras foram algemadas por estarem transitando, passeando na orla marítima. É o que eu disse, soltaram os criminosos, deram ampla liberdade aos criminosos e passaram a coagir o cidadão de bem. Então, a liberdade de ir e vir, no caso da bandeira nacional, infelizmente presenciamos uma cena triste da nossa querida e briosa corporação Polícia Militar do Ceará, cumprindo ordem, talvez, do secretário de Segurança, uma ordem absurda de recolher naquela manifestação as bandeiras que estavam no carro. Intimidaram uma senhora para que tirasse a bandeira do seu veículo. A bandeira nacional é um orgulho e uma referência mundial para a nossa nação. É um orgulho para o cidadão ostentar sua bandeira. E é uma referência do nosso Brasil para o mundo. Então, aquilo foi outro crime. Abuso de autoridade foi tudo o que aconteceu nessa pandemia. Eu tenho dito que é a pandemia da roubalheira, da corrupção e da arbitrariedade. Muito bem. Antes de passar a palavra ao doutor Djalma, vou passar a palavra aqui para os nossos seguidores. Tereza Bezerra, aplaudindo. Sandra Helena, com toda certeza, Coronel Bezerra. Ayrton Rebouças, boa noite, Coronel. Com a pandemia, o cidadão fica preso sem ter o direito de ir e vir. Daiano Escarcela, Coronel Bezerra, é a decência que a política fortalezense, cearense e brasileira está precisando. José William Souza, boa noite a todos. Não tem como esses políticos e justiça do Ceará fazer nada contra o crime, porque eles também são criminosos. Qual o respaldo eles terão para acabar com a bandidagem se eles também são bandidos? Esses grupos políticos que dominam o Estado nunca irão fazer nada para mudar.
E, por fim, a Helena perguntando o que vocês acham do armamento da população. Bom, um abraço para todos vocês. Vamos passar a palavra ao Dr. Djalma. Realmente, essa pandemia, ela expôs vulnerabilidade grande na sociedade mundial, não só no Brasil, no mundo todo. A ciência não respondeu à grande expectativa da sociedade. Nós estamos em julho, esse patógeno, esse vírus, apareceu na China em dezembro. Um médico, Liu Wenliang, ele morreu, denunciou, comunicou no primeiro momento aos seus colegas de profissão a existência desse vírus diferente, mas de grande potencial agressivo, de grande agressão, sobretudo ao pulmão das pessoas, dos seus pacientes, veiculou isso na internet, foi preso, obrigado a desmentir tudo, veio a falecer com 34 anos de idade. A Organização Mundial da Saúde, infelizmente, não cumpriu bem o seu papel, quis proteger a China, dificultou realmente o combate ao vírus, na medida em que informou no primeiro momento que não havia contaminação de pessoa a pessoa. Um médico francês chamado Didier Raoult, já em março, fazendo pesquisas há mais de 15 anos, informou à comunidade de Marsella que a hidroxicloroquina era um medicamento eficaz, juntamente com outro antibiótico. Entretanto, não foi levado a sério. A mídia mundial, principalmente os médicos mais tradicionais, debocharam da ideia do ensinamento do médico, e vozes isoladas nos Estados Unidos, aqui no Ceará, o doutor Anastácio, infelizmente não foram ouvidos. Esses médicos que têm familiaridade com essa área da medicina, que é a infectologia. A sociedade prestigia médicos de outras áreas, e esses que têm realmente conhecimento do assunto que é relacionado com a pandemia, esses médicos não foram ouvidos, não foram dadas a ele as devidas atenções. Resultado, não temos até hoje uma medicação eficaz, reconhecida pela medicina, embora quem está atuando na linha de frente aponte diversos medicamentos que todo leigo já está sabendo hoje como eficaz para esse combate. Por conta dessa instabilidade gerada pela ciência, que não teve luz, ao contrário do que o ministro da Saúde dizia, a ciência é a luz. Nesse momento, infelizmente, o mundo constatou que a ciência está com luz apagada. Há mais de 7 meses, não consegue fornecer à comunidade planetária uma diretriz para a condução correta de combate a essa pandemia, criando dificuldade, querendo desmerecer aqueles médicos que estão na linha de frente e que usam medicamentos que evitam realmente morte, evitam internamento dos seus pacientes. Enfim, houve um acirramento político, politizaram o vírus, com consequência desastrosa, principalmente para o Brasil. O presidente Bolsonaro disse que a cloroquina era um remédio eficaz, imediatamente demonizaram esse remédio, e isso responde, essa demonização responde pela morte de pacientes em grande quantidade no Brasil, inclusive aqui no Ceará, mais de 6.300 pessoas já morreram, e depois, quando a ciência, como tudo sinaliza, comprovar que esse remédio era eficaz, algumas responsabilidades realmente aflorão. Como na França, já existem muitas reclamações em relação aos governantes que se omitiram em disponibilizar esse medicamento, como fez o grande médico lá de Marseille. Mas, enfim, por conta da politização do vírus, realmente floresceu um autoritarismo que a sociedade já pensava ter sido sepultado, e nós precisamos agora serenar, baixar esse clima de tensão, reconhecer os equívocos, governantes têm que reconhecer os equívocos, o presidente tem que conduzir uma reconciliação da nação, mostrando que o caminho da eficiência se consegue reconhecendo a crítica construtiva. Não existe consultoria mais eficaz e de graça do que a crítica responsável, para que nós possamos formar uma nova geração de governantes comprometidos com o interesse coletivo, com a supremacia do interesse da sociedade e não do seu interesse particular. Porque percebeu-se que, além do coronavírus, outros 2 vírus estão arraigados dentro da nossa sociedade: o vírus da corrupção e o vírus da violência.
esse vírus da corrupção se manifestou no momento mais trágico, em que grande parte das pessoas estava sendo acometida desse vírus letal e, ainda assim, governantes no século XXI, despidos de qualquer noção de solidariedade, de grandeza de espírito, muito pelo contrário, expressando uma pobreza abominável de espírito, tiveram esses governantes a ousadia de se apropriar do dinheiro público, quando milhões de brasileiros estão perdendo seus empregos, estão sem perspectiva de futuro, e essas pseudas autoridades, não se pode chamar um cidadão desse de autoridade, isso é um usurpador do governo, do Estado, pessoa altamente nociva. Esses, sim, são os assaltantes que a sociedade deve reprimir de forma exemplar. Aquele que assalta o celular, a bolsa na parada de ônibus, esse causa danos apenas àquela sua vítima. Os governantes que assaltaram o dinheiro do Estado nessa pandemia são os piores seres humanos que essa nação foi capaz de produzir. E o que se espera é que a força da lei, após a garantia da ampla defesa, ela prevaleça com a punição exemplar. Porque tudo que nós estamos testemunhando no nosso momento, na nossa atual realidade, é a consequência da certeza da impunidade que prevaleceu nesta nação ao longo de décadas e décadas e décadas. É a falta de uma punição exemplar, de que cada pessoa que exerce qualquer cargo no poder público tenha a certeza de que, se cometer desvio de dinheiro público, coisa sagrada, se cometer desvio, vai sofrer as sanções previstas na lei. Quando a nação conseguir evoluir para implantar essa diretriz, aí nós seremos uma sociedade próspera e mais igualitária. Bom, eu queria aplaudir de pé, bravo, né, porque o senhor foi para outro canto, né, graças a Deus foi para esse assunto também, da pandemia, e assim, o medo, o pânico é a melhor forma de você manipular as pessoas, os sentimentos, e de você, como autoridade, exercer o autoritarismo. E fazia tempo que eu não via o exercício autoritário dessas autoridades no Brasil, sobre vários aspectos, né? E o pior deles, o senhor acabou de falar, que são pessoas torpes, que se aproveitam de uma situação calamitosa, em que os estadistas têm que se preocupar em trazer remédios, e eu vi que todo o mundo, a OMS em si, né, porque também não sabia o que fazer por incompetência, por falta de luz da ciência, eles diziam assim, vai ter morte, vamos correr para fazer hospitais, e ninguém se preocupava de trazer a prevenção. E o Raul Didier, se não me engano, né, que é um médico meio aparência de hippie, dos anos 80, dos anos 60, lá na França, mas muito sábio, que desenvolveu esses estudos, e foi simplesmente, como o senhor bem disse, né, foi colocado de lado, porque existe uma força muito poderosa da indústria dos fármacos, porque a hidroxicloroquina é muito barata, pode estar acessível a qualquer pessoa, mas aconteceu um negócio, um fenômeno, que a droga sumiu do mercado. Só para trazer um lado pessoal, o presidente Bolsonaro hoje disse, olha, eu estou com Covid, né, deu positivo, achavam que ele queria enganar, tá aí. Bom, assim que ele teve, mostrou que estava. Eu tive sintomas leves, mais leves do que esse do presidente. Eu me tratei, fui aqui em Sobral, fui medicado com azitromicina, prednisona e dipirona. Não tinha, por exemplo, hidroxicloroquina. Como que eu conhecia? Eu vi lives, eu vi os trabalhos, eu vi doutor Queiroz, doutor Teodoro, a mulher do doutor Teodoro, as explicações, acompanhei sobre isso, né? E estava entendendo que, olha, começou, primeiro sintoma, eu tomo logo hidroxicloroquina. Procurei em Sobral, não foi fácil encontrar. Eu me vali de alguém em Fortaleza que mandou para mim. Graças a Deus, depois deu negativo, quando eu fiz o exame, deu negativo. Mas se eu tivesse mesmo, eu só conseguiria, aqui em Sobral, porque eu tinha um amigo que já tinha comprado há algum tempo, já está estocado, prevenido, né? Porque não é fácil de encontrar no mercado. O hospital da Unimed tomou como protocolo dele, teve plano e foi medicado, recebia de graça esse kit. Algumas cidades, como aqui a Granja, começou a dar o kit.
Aí o Grange dava vitamina D, azitromicina, hidroxicloroquina, vitamina C, dava o kit completo, sobrava só 3. Parece que era uma questão política, realmente, né? Não, porque não tem remédio eficaz, não tem nenhum. Ainda declararam que esse é eficaz, e por que dava os outros e não dava a hidroxicloroquina? E assim, eles é tão ruim, tão escrotos, me perdoem a palavra, porque quando saíam os estudos, todo estudo que saía que criticava a hidroxicloroquina foram estudos realizados em hospitais com pacientes graves. E as observações clínicas, que são tão importantes quanto a evidência, né, científica, enquanto não tem a confirmação da eficácia com grupo controlado, essas coisas, né? Você não pode, enquanto isso, vai morrer. Então, você vai na observação clínica, que tinha várias. Estudos como aqui da UFC, cientistas renomados aqui da UFC, e a doutora aqui do Piauí resolveu a história no Piauí, ela hoje está na Espanha, resolveu. Eu lembro de outro caso de um médico na Itália. A Itália sofreu muito, e teve um médico, desse tipo, médico da família, que ele percebeu assim, em vez de eu me preocupar com os hospitais, ele fazia a visita domiciliar. Então, ele levava um oxímetro, né, para ver o oxigênio no sangue. Se o cara tinha alguma coisa ali de sintoma, ele já dava a hidroxicloroquina e um outro antiviral lá, que era até para HIV. Então, é baseado na prevenção. Eu acho que nós fizemos... Muita gente morreu porque foi uma atitude errada. E como agora eu vou trazer para o Coronel, que ele já ficou dizendo isso, né, que muita gente aproveitou essa pandemia, e aí eu lembro de algumas denúncias contra a própria Prefeitura de Fortaleza, que comprou coisas exorbitantes, valores exorbitantes, parece que até hoje, né, Coronel? Me diga aí se a Prefeitura disse, não, era rápido, nós vamos ter de volta. Compraram de uma empresa vagabunda, pagaram à vista, na frente, um dinheiro enorme, que eu tenho certeza, se fosse uma conversa deles, pessoal, não daria aquele dinheiro. Então, me explica, Coronel, se o senhor tem acompanhado isso, né? Como estão as denúncias de desvios durante a pandemia, de pessoas torpes, que aproveitam a calamidade para se dar bem. Olha, reforçando o que o doutor Djalma já falou, eu acho que o pior crime na condução dessa crise foi a politização da pandemia. Né? Existem coisas que só existem no Brasil. Né? O Brasil é um país singular, sui generis. Né? É um país que só existe jabuticaba no Brasil. Então, enquanto nos outros países do mundo, todos os setores da sociedade se uniram contra o inimigo comum, que era o coronavírus, aqui uma oposição irresponsável, né, viu um momento de desestabilizar o governo federal. Viu um momento de destruir as ações do governo federal, né? E a imagem também do governo federal. Então, essa politização, não vai usar cloroquina porque é o medicamento do Bolsonaro, o governador da Bahia, o governador do Ceará, alguns prefeitos reagindo por uma mera questão ideológica, mas não é nem só uma questão ideológica, isso é uma irresponsabilidade com as vidas que estamos perdendo a cada dia. Então, essa politização foi o maior crime. Depois tivemos a malversação das verbas públicas, né? Os desvios das verbas públicas. Eu queria ter a felicidade de, ao invés de, no futuro próximo, nós estarmos vendo construções de hospitais de campanha, nós estarmos vendo construções de presídios de campanha, porque esses governantes, a maioria deles, ou a quase totalidade, tem que ir para a cadeia. Então, um cara que rouba durante uma pandemia dessa é totalmente desumano e irresponsável. E as denúncias são muitas em todos os setores, né? Do governo do Estado, do governo, da Prefeitura Municipal. Eu vou me ater aqui só à Prefeitura Municipal. Né? Denúncias que já foram feitas. A construção de um hospital de campanha no estado do Presidente Vargas. Tinham uns 4 hospitais ociosos na cidade, parados, e foram gastar 90 milhões no hospital de campanha no Presidente Vargas, que até hoje funciona aos frangalhos. Né? Não atende a população como deveria. Né? Irresponsabilidade. Né? Depois, a própria administração desse hospital foi contratada uma empresa de São Paulo por 95 milhões, a bagatela de 95 milhões, uma empresa que tem um passado negro, obscuro, cheia de denúncias,
investigada em São Paulo, respondendo diversos processos, e aqui sem licitação, porque nós estamos na pandemia, nós estamos numa situação especial, essa empresa foi contratada e já disse, a administração é caótica, não atende ao cidadão. Tivemos a compra dos respiradores, uma compra de respiradores, olha só, pasme, uma compra de respiradores de uma empresa que não era idônea, não tinha capacidade técnica, foi pago antecipadamente sem receber o material, contrariando toda norma da gestão pública. Até hoje está aí o calote de 27 milhões. Quem paga essa conta é o cidadão cearense, é o fortalezense que está sem ter Sonrisal, sem ter Cibalena, sem ter Tilenol no hospital, sem ter mercúrio, sem ter gás. Então, morrendo a míngua nas filas do hospital. 27 milhões foi só o prejuízo dos respiradores. Depois teve uma licitação de compra de 600 mil cestas básicas, de uma empresa que funcionava numa garagem, num casebre da periferia, sem condições técnicas nenhuma. Cestas básicas superfaturadas. Então, tudo, é como eu disse, a pandemia da corrupção generalizada, da falta de respeito ao cidadão, da falta de responsabilidade. Tá? E tivemos ainda outras denúncias de compra de EPI superfaturados, etc. Então, as denúncias são inúmeras. Agora, não pode nos tornarmos o país da impunidade. Aqui o Brasil é conhecido como o país onde o crime compensa, como o doutor Djalma falou. Não pode graçar a impunidade. Que os tribunais de contas verifiquem, investiguem, que o Ministério Público exerça a sua função e que nós tenhamos esses bandidos irresponsáveis, maus governantes na cadeia. Isso sim seria respeitar o cidadão, isso sim seria um orgulho para o cidadão cearense, que esses maus governantes fossem realmente punidos. Doutor Djalma, cadê onde é que eu estava? Pulou aqui. É muita gente aqui conversando, tá? Aí, de repente, some aqui. Era uma pergunta. Doutor Djalma, sou adolescente. Como devo ver o meu futuro nesse país se meu colégio só me prepara para concurso? E, Coronel Bezerra, os colégios militares poderiam ser a solução para o nosso país? Aí o da Tereza Bezerra, nossa resposta tem que ser nas urnas. Daiane Escarcela, acorda, povo fortalezense, vamos mudar, tirar os corruptos do poder. Zildete Queiroz, é preciso, é necessário e é urgente combater a corrupção e a impunidade. O Pedro Juninho lá disse que meu nome é Pedro Vitor. Vamos dar um basta na oligarquia dos Ferreira Gomes, Tereza Bezerra. Manuel Bosco Almeida, tem cabimento o uso de um remédio transformar-se em variável política ideológica de ataque e boicote ao governo federal? A Helena Martins diz, Remdesivir, né? É o concorrente do hidroxicloroquina. Caríssimo, vem por aí. O segundo é barato. Joab Barbosa, fora o estacionamento do Castelão, Centro de Formação Olímpica e Centro de Convenções, tudo fechado, foram fazer o PV. Cláudia, ele disse que seria uma opção, né, para fazer o hospital de campanha. Cláudia Lima Arruda é um verdadeiro satanás. O que fizeram usando o pretexto da pandemia. E pior, estão culpando o presidente que deu a solução. É a monstruosidade desses politiqueiros estaduais. Tem mais coisa aqui, mas não dá para ler. Ayrton Bezerra, é muito roubo e nada acontece, coronel. Vamos mudar. Joab Barbosa, MP do Ceará, KKK. Francisca Suliane, muda Ceará. Helena Martins, estamos juntos, coronel Bezerra. Coronel, doutor Djalma, é tanta denúncia e, assim, crimes horrendos, horrorosos, que, para o nosso senso comum, esse povo todo já deveria estar na cadeia. Enquanto isso, quem está indo para a cadeia são jornalistas. Nunca vi fazer isso, que eu ia dizer, fazia tempo, eu vi uma tentativa de rotular, de pespergar no presidente esse carimbo de autoritário e de um homem que queria dar golpe, que é contra a democracia. Eu me vejo, assim, me pergunto e olho, assim, tento ver o que é que, de fato, uma ação do governo Bolsonaro contra a democracia. Qual lei Bolsonaro deixou de seguir, mesmo a mais absurda? Nunca vi um presidente ser tão avacalhado na imprensa. Eu nunca vi um presidente ser tão afrontado e enfrentado no Congresso. Nunca vi a imprensa bater tanto no presidente, pelo menos nos primeiros 6 meses.
há sempre essa espécie de lua de mel. E aí eu vejo essa ação, para mim, eu tenho até medo de ser preso, né? Mas eu acho um absurdo. O senhor, sou leigo em direito, sou na sua unidade, mas o pouco que eu conheço, eu acho um absurdo esse inquérito. Esse sim eu acho fake. O inquérito das fake news, para mim, é um inquérito fake. Qualquer ser leigo entende que não pode um só ente ser, ao mesmo tempo, a vítima, o acusador e o julgador. É óbvio que o réu já está... Acabou-se. Se o cara que é vítima vai ser o juiz, acabou-se, né? Não só isso. Estão prendendo pessoas, jornalistas, o crime de opinião. Quer dizer, o que eu vejo de autoritarismo, de afronta à democracia brasileira, se encontra hoje numa casa que deveria ser o guardião da Constituição. Eu vejo a Constituição Federal sendo atropelada, afrontada, me perdoe a palavra, estuprada. É como se eu deixasse um adolescente sob os cuidados de um conselheiro no conselho tutelar e ele violasse essa adolescente. É como eu vejo, o sentimento que eu tenho em relação a esses ministros, assim, com mais razão ao ministro mais o neófito, né, o mais novo. Porque ele chega e toma atitudes. A Constituição diz que o presidente tem todo o poder discricionário de escolher quem ele quiser. Ele tem que escolher aquelas pessoas que é para colocar em prática aquele programa pelo qual ele foi eleito. Não é o programa do STF, não é o programa que está lá no Congresso, é o programa que ele apresentou para a população brasileira. Então, eu vejo, já faço aqui um discurso indignado, porque eu sempre digo isso, mas eu queria aproveitar, explorar o seu conhecimento jurídico, pode ser que eu esteja errado, para fazer uma análise do que é que está acontecendo com o Brasil e o que é que pode ser feito. Eu sou contra essa história de intervencionista, mas de tanto eu ver que a lei não está sendo obedecida, eu acabo, puxa, nós vamos apelar para quem? Para quem nós podemos apelar, doutor Djalma? Olha, a Constituição, ela é perfeita e acabada. A Constituição brasileira, ela é uma das mais evoluídas para o mundo contemporâneo. Mas o problema é o seguinte, você tem que saber implementar e vivenciar o espírito da Constituição. Você tem que ter capacidade de absorver as diretrizes que estão consagradas lá. Uma das diretrizes realmente está também reverberada no Código de Processo Civil, e do Código Penal, que é o juiz natural. O juiz, para ser competente, para processar alguém, ele tem que ser indicado pela prevenção ou por sorteio. E é realmente esse inquérito da fake news, que resulta nas prisões, ele tem um vício mortal que realmente vai deixar o Supremo, ao longo da história, numa situação muito desconfortável. Houve a indicação do relator. Isso é incompatível com o Estado Democrático de Direito, com o juízo natural consagrado lá no artigo 5º da Constituição. Nós, infelizmente, estamos passando para a sociedade uma educação distorcida, porque o que você faz no exercício do poder, você é como um educador, você está dando lições. Isso aí exatamente amanhã você está criando aí um sentimento de autoritarismo abominável. Tudo que nós estamos passando hoje, governantes assaltando o dinheiro da pandemia, tudo isso é consequência de um passado de outros governantes que assaltaram o Estado. Exemplo, Adhemar de Barros Filho, rouba, mas faz, em 1950, lá em São Paulo. Nunca foi preso. Decretaram a prisão dele uma vez, 56, salvo engano. Ele fugiu, foi para o exterior. Conseguiu um habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, nunca mais foi preso, nunca foi punido, e essa cultura de assalto ao dinheiro público ficou sedimentada na nossa sociedade. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, tem dezenas, são mais de 100 deputados e senadores denunciados ou indiciados pela prática dos mais diversos crimes contra a administração pública. Entretanto, não são julgados. Em 2019, por exemplo, o senador Jader Barbalho teve 6 processos arquivados por prescrição. Isso estimula a criminalidade na base da sociedade. A sociedade precisa fazer uma grande reflexão. Primeiro ponto,
Quais são os critérios que devem ser observados para o cidadão ser indicado e nomeado ministro da Suprema Corte? Seria a hora de se estabelecer um mandato para o ministro, para o exercício do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal? Precisamos dar oportunidade para cada cidadão, oferecer impugnação ao nome daquele que vier a ser indicado pelo presidente para ser sabatinado no Senado. Outra aberração: como é possível um senador que está denunciado ou até condenado participar da sabatina do seu futuro julgador? Ou por outra aberração: o cidadão é legislador no Senado ou na Câmara durante o dia e de noite ele é presidiário na Papuda. Como é que um homem desse vai participar da elaboração de normas de conduta para a sociedade? São essas distorções, essas aberrações acumuladas no curso do tempo que agora estão sendo exteriorizadas. Mas o que é importante, nós crescemos ou cresceremos com a adversidade. O presidente Bolsonaro tem várias críticas procedentes, algumas contra ele, mas ele tem demonstrado tolerância. Agora mesmo, em relação a essa lei que foi votada no Senado, de combate às supostas fake news, que representam uma mordaça na cidadania, ele mesmo tem dito: não, a liberdade tem que ser respeitada. Eu sou criticado todo dia, mas eu aceito. Quem está na chuva tem que se molhar. Não é fazendo como a China faz, ou como esse relator dessa lei foi se inspirar na Rússia. Só isso aí já está descredenciado a sua autoridade para atuar como legislador numa república que consagra o Estado Democrático de Direito. As lições que estão sendo exibidas agora de autoritarismo, elas precisam ser amplamente debatidas. E, por sorte, o ministro Fux, que vai assumir a presidência da Suprema Corte, já está sinalizando: crime de opinião precisa ser tratado com muita cautela, para que abusos não sejam cometidos em nome da aplicação da lei. A coisa mais importante dentro de uma sociedade para a preservação do seu Estado Democrático de Direito é a existência de magistrados confiáveis, de magistrados que tenham no seu espírito a impregnação do ideal de justiça, do respeito ao devido processo legal. Nenhuma sociedade alcança a prosperidade prestigiando ou tolerando a corrupção e assistindo a arbitrariedades na aplicação da lei. Esses fatos estigmatizantes, deploráveis, precisam ser incorporados no passado e precisamos fazer um amplo debate com as pessoas espidas de rancor, com a maior serenidade, para encontrarmos um caminho de paz, de harmonia dentro da sociedade. É possível, sim, dentro da democracia, você conviver com ideias contrárias. Ninguém é dono da verdade. A alternância do poder é a base de longevidade da democracia. Hoje, quem está no poder é um tipo de governante, amanhã será outro. Agora, se você educar a sociedade com essa hostilidade com que você está tratando o governante atual, esses que estão sendo hostilizados hoje, quando eles forem ser oposição amanhã, eles vão agir da mesma maneira. Por quê? Porque é assim que a cultura se sedimenta. Nós temos que fomentar a cultura da justiça, de não causar dano ao outro, não fazer com o outro aquilo que você não quer que faça com você. Só assim nós readquiriremos ou restabeleceremos uma paz que é imprescindível para a felicidade de todos. Bom, já deveríamos ter terminado, já são 8h10, mas o papo está tão bom. Vamos chegar a 8h30 hoje, tá? Vamos fazer uma condescendência. Boa noite para o Manuel Bosco, para o Joab Barbosa, Zildete Queiroz, doutor Coronel Docílio Bezerra, Helena Martins. O pessoal está debatendo muito aqui entre eles até. A mesma pergunta para o doutor Bezerra, né? Mas eu vou acrescentar, porque são dois inquéritos que eu acho assim, que estão indo de encontro à nossa Constituição. Um é esse que o senhor já falou, o juiz natural, tal, é absurdo dos absurdos, excrescência. O outro, que segue o juiz natural, tem a participação do Ministério Público, porque você vê que a invasão, o ativismo judiciário do STF tem invadido os territórios todos, de todos os poderes, e mais um que nem poder é. Invadiu
o legislativo, invadiu quando legisla, né? Invade o executivo quando tira dele, exorbita, né? Tira dele algumas coisas que são discricionárias, e até o Ministério Público, nesse caso aí, que ficou de fora. Tem esse outro decreto, que é o chamado dos atos antidemocráticos, e assim, a nossa Constituição, e não só a nossa, o mundo como um todo, acho que o ser humano tem que ter a liberdade de expressão. E a sua filha, a liberdade de imprensa. Quanto mais liberdade de imprensa, mais democracia. Isso é um termômetro. Então, nesse momento, um inquérito que aí ele está legal. Na sua construção, tem a participação do Ministério Público, tem um juiz natural, como bem falou o doutor Djalma, mas, na sua essência, o seu objetivo é de criminalizar a opinião. Quer dizer, o que é a democracia é exatamente a liberdade que você tem para criticar. Você tem que ter a liberdade até para dizer, eu não gosto do STF. De dizer, eu não quero que o país tenha um STF. De dizer, eu quero intervenção militar. O que você não pode é partir para a ação, né, bruta e partir por cima, cometer crimes para querer esses seus objetivos. A gente viu muito tempo aí, o Partido Comunista nada mais é contra a democracia do que você favorecer uma ditadura. É lógico isso. O que querem os partidos comunistas? A ditadura do proletariado. E a democracia precisa conviver com pessoas que defendam uma ditadura, que até usam, né, os elementos da democracia para tentar solapar dentro. Mas nós temos que conviver com isso. E aí, de repente, porque hoje, assim, são os bolsonaristas, é só militante da área digital e jornalista que tem uma preferência por Bolsonaro. É um negócio muito esquisito pelo qual nós estamos passando, e eu queria a sua opinião, Coronel Bezerra. Eu quero até aproveitar essa oportunidade para externar toda a minha indignação e revolta como cidadão da atuação perniciosa, atuação danosa do Supremo Tribunal Federal, né? A Suprema Corte tem envergonhado a nação, né? Eu tenho perguntado o seguinte: manifestações antidemocráticas, aquelas que nós vimos em apoio ao presidente da República, manifestações espontâneas, não foram financiadas, como o pessoal diz na gíria, não, aqui não tem pão e mortadela. Então, manifestações espontâneas, o pessoal foi gratuitamente por acreditar num presidente legitimamente eleito, né? Manifestações onde nós vimos famílias inteiras, crianças carregando a bandeira do Brasil, marido, esposa, filhos. E essas manifestações do STF julgam antidemocráticas. E as manifestações que tivemos recentemente do MST, fazendo baderna em todo canto, aplicando terrorismo rural, destruindo o Congresso Nacional, o MTST, a UNE, a CUT, fazendo barricada, destruindo o patrimônio público. Isso eles nunca disseram que era antidemocrático, né? Então é uma atuação equivocada, ideologizada. Nós temos ministros indicados por partidos políticos, por subserviência a partidos políticos. Então é uma vergonha, é uma vergonha. As manifestações antidemocráticas são as manifestações ordeiras, e a imprensa brasileira, grande parcela dela, tem agido com revanchismo, com parcialidade e até mesmo com papel de desvirtuar os fatos. É uma imprensa mentirosa, tá? Então isso preocupa muito. Nós defendemos a liberdade de imprensa, mas a atuação da maior parte da imprensa brasileira hoje é vergonhosa. Eu vejo com muita preocupação também um conluio do Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal para não deixar que o nosso presidente legitimamente eleito, com mais de 57 milhões de votos, consiga implantar o seu projeto de governo. Esse governo foi consagrado nas urnas. E o que acontece? O Congresso Nacional ou deixa caducar suas medidas provisórias ou desconfigura tudo quando aprova. Aprova uma medida desconfigurada, né? E quando o Congresso Nacional aprova, a judicialização e o STF derruba. Então é um conluio espúrio que não tem visto o interesse da sociedade, o real interesse do país. O doutor Djalma falou que os bons governantes têm que se despir do autoritarismo
mas eles têm também que vestir a camisa do civismo, do patriotismo e do interesse social, o interesse da nação. Nós temos visto um Congresso Nacional totalmente em discordância dos legítimos anseios da sociedade. Eu me pergunto em que planeta esses homens vivem. Os intocáveis do Supremo Tribunal Federal, né? Os semideuses do Supremo Tribunal Federal, que todo dia nos estarrecem, nos assombram com suas decisões autoritárias, nas suas decisões rasgando a Constituição brasileira. Quando deveria ser o guardião da Constituição, eles estão rasgando. E, como você disse, inquéritos totalmente parciais. Só os repórteres que são do lado do governo, que são perseguidos, e o pessoal do outro lado, né? Então, é a lei da mordaça, é uma tentativa de calar a sociedade, porque sabem que vão sofrer outra derrota flagrosa em 2022. Porque Bolsonaro está cumprindo o que prometeu nas urnas. É um homem digno e é o legítimo mandatário desse país, né? Não podemos mais aceitar esse conluio do Congresso Nacional com o Supremo Tribunal Federal para descaracterizar o governo legitimamente eleito. Coronel, engraçado, o senhor falando, eu me lembrei aqui de uma história que a nossa sociedade ela é majoritariamente conservadora e elegeu esse projeto do Bolsonaro. Aí nós temos uma elite que se diz progressista e é contrária a esse projeto. A impressão que dá, o senhor fez um desenho, assim, o legislativo não deixa, caduca aquilo que o Bolsonaro está querendo executar do que ele prometeu na campanha. Aliás, é o presidente que, dos últimos tempos aí, é o que não cometeu estelionato eleitoral. E a elite morria de medo disso. Puxa, a elite esperava que ele cometesse um estelionato eleitoral, fizesse o contrário, como os demais fizeram. Não, ele está tentando colocar em ação aquilo que ele prometeu, que goste ou não. A elite não gosta. E a elite, assim, nós precisamos tutelar esse cara, porque esse cara não é dos nossos. Aí faz exatamente como o senhor bem desenhou. Ou eles deixam caducar a medida provisória, eles vetam, derrubam o veto, eles mandam de volta, deixam caducar e distorcem, mudam tudo. E quando passa, consegue o presidente uma vitória, ainda judicializam e o STF derruba. É uma tentativa de lesa democracia. Porque o que é a democracia? Não é sufocar a minoria, mas que o desejo da maioria tem que aflorar e tem que prevalecer sem sufocar a minoria. Mas o desejo da maioria é que estão tentando sufocar, não deixar para lá. São já 20h20, né? Mais 10 minutos aqui para as palavras finais. Se possível, os senhores respondam. Tem gente reclamando. Eu quero que vocês respondam o que eu perguntei. Eu vou responder aí para o garoto do concurso. Isso, ele está cobrando aqui. Mas teve mais pergunta para o senhor. Cláudia Lima, vou dar uma geral, tá? Para a gente terminar. Cláudia Lima, o Lula deu palestra para os seus politiqueiros para dizer que cometeram um erro no governo de não ter proibido a liberdade de imprensa. É por isso. Aí é bom assim, o Bolsonaro que vem defender, né? Não, eu quero que tenha liberdade de imprensa, liberdade de expressão. O cara que é mais aviltado, né? Irandir Bibiano, Djalma Pinto, quem pode parar o STF? Aí, quem mais aqui de perguntas? Só atrás das perguntas agora, tá? Bom ponto abordado pelo Djalma Pinto sobre a cultura da justiça, pois isso é verdade e, no momento, não tem respeito no Brasil. Ayrton Rebouça, parabéns, muito bom debate. Nós já estamos vivendo uma ditadura com esse STF, investigando, julgando e condenando. Tereza Bezerra, STF é uma vergonha. Francisca Suliane, nossa bandeira jamais será vermelha. Coronel Dulcídio Bezerra, doutor Djalma e Coronel Bezerra, como educar civicamente nossos filhos para serem melhores cidadãos? Nossas escolas estão fadadas ao insucesso. Muito bem, está aí mais ou menos esse panorama para vocês terminarem respondendo essas perguntas que foram... Primeiro, a pergunta que foi feita, comparar o STF. Tudo está na Constituição. A Constituição prevê o impeachment de ministro do STF nos casos os casos que estão catalogados na Lei 1079 de 1950. Falta de decoro, as ações de improbidade. Esse rito está disciplinado lá. Cabe ao presidente do Senado, mediante representação de qualquer cidadão, colocar esse tema para apreciação.
Essa é a forma que a Constituição, sem ruptura nenhuma, disponibiliza para a sociedade. Por que nós temos os políticos que nós temos? Por causa da nossa cultura distorcida em relação ao chamado patrimonialismo e pela falta de punição. Ao jovem que disse que está faltando concurso, realmente o Estado brasileiro está num momento de dificuldade, principalmente agravado com essa pandemia, mas ele deve... Ele diz que o colégio só prepara para concurso, por isso que ele está... Correto, é um equívoco grave. Isso aí foi um equívoco das gestões que conduziram a nossa governança. Na realidade, o Estado tem que propiciar meios de acesso ao mercado, disponibilizando as empresas, estimulando a prosperidade das empresas e não estatizando tudo. Você fala muito em comunismo, o grande debate, liberdade e igualdade. Todo o encaminhamento da nossa democracia ou da estatização, tudo isso passa pelo grau maior da exigência da igualdade, passando a régua, todo mundo pobre, como ocorre na Venezuela, como ocorre na Coreia do Norte, como ocorre em Cuba. O que nós precisamos? Fazer um debate com crítica, despida de sentimento, tirando a paixão. Vamos analisar. Por que a Venezuela chegou nesse ponto? Por que todo mundo quer sair de Cuba? Por que todo mundo quer ir para a Alemanha, quer ir para os Estados Unidos, quer ir para a Inglaterra? Qual é o modelo que funciona? Qual é a fragilidade do capitalismo? O que o capitalismo precisa fazer para garantir mais solidariedade, para diminuir as desigualdades? São esses os pontos que nós temos que avançar. Porque fica claro que a estatização absoluta, como na Coreia do Norte, como na Venezuela, como em Cuba, ninguém quer ir para lá. Os defensores desses regimes, eles não querem morar lá, não. Eles querem implantar aqui, mas não querem ter a sinceridade, a lisura. Não, eu vou morar lá, passar 1 ano, 2 anos lá, para ver como é que é, para vir para cá. Quando caiu o Muro de Berlim, todo mundo lá da Tchecoslováquia, da Polônia, ninguém quer mais ouvir falar nesse modelo. Só que os caras daqui não vivenciaram isso, aí querem trazer para cá. Precisamos realmente, com lucidez, debatermos quais são as falhas do capitalismo, excesso de concentração, como é que nós podemos debater isso. Em relação à escola, como garantir escola de qualidade para a pessoa mais pobre, como diminuir a violência, disseminando a ideia da justiça como virtude a partir da família. O colégio pode colaborar. A educação está dito na Constituição. Direito de todos, dever da família e do Estado com a colaboração da sociedade. Essa educação tem que passar por valores. Quais são os 3 valores básicos? Primeiro, justiça como virtude. Não faça com o outro que você não quer que faça com você. Solidariedade, se coloque no lugar do outro e de respeito ao dinheiro público. Ao jovem que quer... Qual é o problema da universidade? Só se preocupar com o concurso. Realmente, a escola tem que oferecer oportunidade para a pessoa empreender. Nós temos que cultivar essa ideia de que não existe empregado sem empregador, nem empregador sem empregado. Portanto, todos devem buscar se colocar no lugar do outro para encontrarmos a prosperidade, um equilíbrio, minimizando as desigualdades. Por que isso é fundamental? Porque essa pandemia mostrou a nossa insignificância. No final, ficaremos velhos se a natureza for generosa com a gente, ou então morreremos precocemente, ou então, em algum dia, não levaremos nada, nem poder, nem dinheiro, por mais volumosa que seja a quantia que consigamos amealhar. Muito obrigado, doutor Djalma. Suas palavras, doutor Coronel Bezerra, para a gente encerrar. Só respondendo à pergunta daquele ouvinte também, existe já uma proposta, várias propostas de mudança da Base Nacional de Educação. Só que nós temos bons ministros com boas intenções no Ministério da Educação, mas às vezes encontramos o Congresso Nacional arredio a isso aí, que também não aprova. Né? Outro aspecto preocupante é o domínio ideológico na área da educação, em todos os seus níveis. Então, nós não estamos formando cidadãos, nós estamos formando ativistas ideológicos de esquerda, verdadeiros, como costuma se chamar ali no jargão popular, verdadeiros esquerdopatas alienados do interesse social e do interesse nacional. Né? Mas
tinha outra pergunta que eu esqueci, a da pergunta do Ducildo, né? Como formar um filho melhor? Eu acho que com muito diálogo e pelo exemplo, né? Uma coisa que eu me orgulho muito é que eu tenho um filho capitão do Exército que seguiu minha carreira, né? Então eu acho que a deficiência da escola ela tem que ser sobrepujada pelas ações de exemplo da família, de uma família unida, que cultua bons valores, que cultua a religião, né, temente a Deus, e que tem boas práticas, tanto sociais como ambientais e de toda ordem. Né? Agora, essas são as palavras finais, né? Então, eu queria dizer que é sempre uma satisfação estar com você, meu amigo Luciano, é uma pessoa que eu prezo e respeito muito pela sua atuação no jornalismo. E com o doutor Djalma, eu quero corroborar com o ouvinte que disse assim, esse é o cara. Realmente, ele é o maior constitucionalista do Brasil e com ele a gente aprende todo dia. É sempre um orgulho e um motivo de muita alegria e satisfação estar ao seu lado, doutor. Estamos aprendendo juntos, sempre com o senhor. Um abraço e muito obrigado. Muito obrigado, Coronel. A todos que nos ouviram, desculpe, só a todos que nos ouviram, meu cordial e fraterno abraço e muito obrigado pelo apoio. Desculpe, doutor. Muito obrigado, gente. Essa palavra generosa aí do Coronel e parabenizar você também pela sua independência, pela sua contribuição à informação e à comunicação cearense. E também parabenizar os ouvintes, agradecer pela atenção e a generosidade aí das suas palavras. Muito obrigado, doutor Djalma, muito obrigado, Coronel Bezerra, muito obrigado a cada um de vocês. Desejo a todos muita paz, muita saúde, um dia e uma semana bastante proveitosa e até a próxima oportunidade, com a graça de Deus. Sorte e coragem para cada um de nós. Muita gente.